Fala pessoal, eu sou o Bruno Miranda e estou aqui para apresentar um novo projeto para vocês. É o podcast Alcançados pela Graça. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa em um formato diferente. Na verdade, é a pessoa que vai conduzir esse podcast daqui em diante. Ou seja, todos os episódios desse podcast serão apresentados por ele. Essa pessoa que vai conversar comigo agora é uma pessoa bastante entusiasta, uma pessoa que está muito animada com esse projeto, muito confiante que tudo vai dar certo. E hoje ele vai contar a história dele para nós. O nome dele é Murilo, ele está aqui comigo. Murilão, se apresente para nós. Fala, Brunão. O que você manda, qual é a sua história? Vamos começar. Quem é o Murilo? Brunão, primeiramente, boa noite aí. Boa noite. Tamo junto, obrigado pelo apoio aí, você, o Vitão. Cara, eu tô muito feliz, como você disse aí, entusiasmado por esse projeto, né? Um projeto a qual nasceu no coração aí de Deus e ele me encarregou dessa responsabilidade, né? Então tô muito feliz de estar aqui essa noite, né? Sendo entrevistado por você, aprendendo aí e tamo junto, cara, é isso aí. É isso. Murilão, me fala uma coisa. Na vida da gente, a gente passa por diversos momentos, né? Fases da vida. Tem momentos muito bons, outros nem tanto. Mas como você considera esse momento para você? Hoje é o melhor momento da sua vida? Você já viveu outros momentos muito especiais? Outras fases que você considerou importante para que você chegasse até aqui mais preparado? Conta um pouco da sua história. Brunão, vamos lá. Esse dia de hoje, ele é muito especial para mim, né? Na verdade, porque, tipo assim, toda a realização de um projeto, para mim, quando eu alcanço, eu fico muito feliz. E ainda mais pela minha trajetória de vida, né? Que a gente vai decorrer um pouco aqui dessa trajetória, dessa conversa nossa. Então, assim, eu tenho uma história de vida muito forte, né? Porque, como você colocou, para mim hoje está sendo um marco, né, na minha história. E eu creio que vai ser brilhante esse projeto, porque, como eu disse no início aqui, não é meu. Nasceu no coração de Deus, foi me dado, né? Só que, para ter chegado até aqui já, né, foi muita luta, né? Muita batalha ali, em questão de abrir mão de diversos sonhos, diversos projetos, que cabia só a mim, porque esse projeto aqui eu quero que alcance bastante pessoas, né? Que a gente vai tá decorrendo ali, né? Durante todos os episódios, vidas, né? Testemunhos, trajetória de pessoas, né? Assim como a minha. Então, eu fico muito feliz, cara, com esse projeto. E pra mim tá sendo extraordinário esse dia. E tá sendo um dia muito feliz pra mim, viu? E é tudo muito novo pra você, ô Murilão? Como que surgiu essa ideia? De onde veio esse desejo de, vou montar um podcast e Alcançados pela Graça, né? Tema religioso. Sim. De onde vem esse desejo? Brunão, cara, assim, vamos lá. Esse projeto, ele nasceu numa madrugada, né? Que, tipo assim, eu tenho um costume que minha mãe me ensinou a orar nas madrugadas, né? Então, eu gosto de tirar um tempo orar, que no começo não é fácil, né? A gente é uma luta contra o sono e tal. Tem dias que eu consigo fazer um bom desempenho na oração e tem dias que é menos, né? Um dia menos ali. E parecia um dia normal, né? Eu sento lá na minha mesa lá, eu pego a Bíblia, eu oro. E nessa madrugada foi diferente. Nessa madrugada eu assistia bastante podcast, a gente fica no TikTok vendo alguns vídeos, né? Tem até alguns amigos, né, que tá ali também fazendo. E eu comecei a ver, cara, eu falei, caramba, que projeto legal e tal, né? Isso vendo antes. E nessa madrugada nasceu, né? E o Senhor colocou no meu coração, vou te dar um projeto na tua mão, pega um papel e uma caneta, né? E assim, ele me deu o nome, que é Alcançados pela Graça, né? Porque eu fui alcançado pela essa graça, né? Essa graça, ela é um dom de Deus para a vida de cada um de nós, né? Eu acredito assim, pelo trabalho, o seu projeto, o seu sonho também de ter esse estúdio, ser diretor de produção já é uma grande responsabilidade, o apoio, tipo, igual eu coloquei, que você tá me dando aqui, cara, já é uma coisa que a graça te deu, né? Um dom, né? De você tá ajudando, de tá fazendo isso. Então, nasceu numa madrugada, Bruno. Nasceu na madrugada e eu falei, vou colocar no papel e na caneta, se for da vontade de Deus, vamos fluir aí, né?
E eu tive muito incentivo do quê? De eu ficar vendo, né, muito podcast. E na verdade eu não queria. Eu não queria, eu falei com Deus, eu relutei alguns dias, porque, tipo assim, algo de exposição. Querendo ou não, a gente sabe ali, querendo ou não, vai trazer muitas coisas, tipo assim, caramba e tal, né? É um jovem que, tipo, ninguém deu nada, sabe, Bruno? Na vida, na trajetória aí, tipo, nossa, tá ali hoje e tal, tá fazendo um podcast, mas quem é ele e tal, que não sei o quê. Mas eu confiei em Deus. Confiei em Deus, acreditei, tô acreditando ainda, né? Que como a gente colocou, né? Tá no início. Então, pra mim, cara, tá assim, entendeu? Eu vi muitos vídeos, né? Acompanhei ali e falei, cara, que responsabilidade. Porque a gente coloca o quê? Tudo que é de Deus cresce, né? E tudo que traz crescimento traz dor, traz incômodo, né? Sacrifício, abrir mão. Exatamente. E em questão disso, até um pouquinho assim, Bruno, porque isso aqui que eu tô colocando, no início não tá tendo apoio, assim, de apoiadores, e coisa de patrocínio, eu não tô tendo. Na verdade, o meu patrocínio geral é Deus, eu coloco como Deus. E renúncia, porque, tipo assim, eu vendi um bem meu e eu investi, e o senhor falou, não, você vai investir nesse projeto, né? E eu tô acreditando, cara, porque eu confio muito na palavra de Deus aqui, que eu trouxe minha Bíblia hoje, né? E assim, eu acredito muito, porque quando fala de projeto de Deus, é crescimento e é dele, ele é o dono do ouro e da prata, cara. E ele falou no meu coração e através da palavra, cuida dos meus, eu vou estar contigo, que eu cuido de tudo. Então, assim, Deus me abençoe esse final de ano também de uma forma espetacular. E eu tô aí, confiante, cara. Confiante. E eu creio que vai dar tudo certo, porque Deus tá conosco aí. Ô Murilão, e assim, pra quem é de lar cristão, não sei, você é de lar cristão ou você se converteu depois de um tempo? Você já nasceu nesse... Brunão, assim, na verdade, o que acontece? Eu quero traçar uma linha de raciocínio, sim. Aí por isso que eu... Top. O que acontece? Na verdade, a minha mãe, que foi a coluna, e ela até hoje em casa, né? Eu não tive uma família estruturada, na presença de Deus, igual muitas famílias têm. Eu louvo a Deus por isso, pela vida de cada um, né? Que tem o seu pai, a sua mãe. Eu só tive a minha mãe, né? No lar cristão. Então, ela foi alcançada por essa graça através da irmã Benedita, louvado seja Deus pela a vida da irmã Benedita, que evangelizou minha mãe, né? A gente morava ali numa comunidade e ela era costureira, então minha mãe levou uma roupa para ela e viu a situação ali, né? Então ela começou a falar de Cristo para minha mãe. E Cristo entrou dentro do meu lar, salvou a minha mãe orou. E eu sou um dos filhos mais novos. Claro que eu dei um trabalho, né? Tremendo pra minha mãe, mas... Geralmente os filhos dão, né? Sim, mas eu, cara, acho que eu passei dos limites. Mas, assim, tudo tem um propósito, eu creio, eu acredito, assim. Então, assim, estrutural, assim, não tive. Total, assim. Mas só minha mãe que me carregava. Tipo assim, devido ao ser o filho mais novo... ela vai pro ciclo de oração, que era de manhã, que a gente falava assim, que é a consagração. Ela era responsável junto com a irmã Elisa, né, que era uma senhora. Elas são amigas até hoje. Um beijo até pra irmã Elisa, né? Ela acho que é uma senhora hoje que ela vai beirar, acho que uns 90 anos, cara. Então, tipo assim, ela e minha mãe, de segunda a sexta, elas iam pra essa consagração. E quem que ela levava? Murilo. Ia pro culto das irmãs à tarde. Aí me levava. Então isso foi implantado no meu coração. E fora isso, o fundamental, que hoje todas as assembleias, todas as igrejas, creio eu que tem. A igreja que não tiver, claro que eu sugiro que tenha uma escola bíblica dominical. Né? Uma escola bíblica é um ensinamento. Né? Que antes eu ia arrastado. Né? Quando eu era pequeno, minha mãe me levava, você vai, que não sei o que, você vai aprender e não tem conversa. Então, tipo assim, hoje eu entendo. Porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo que ela cresça e se afaste, ela vai ter o temor. Ela vai lembrar, poxa, isso aqui que eu tô fazendo é errado. Porque como eu disse, Bruno, eu andei, antes de estar assim, nesse projeto, eu vivi uma vida totalmente errada. Mesmo minha mãe me levando,
eu cresci na igreja, né? Mas me afastei. Mas toda vez que eu ia fazer algo que era fora de cogitação do que minha mãe me ensinou e os princípios bíblicos, então eu vinha eu creio que é o Espírito Santo, né? Na minha consciência. Peraí, o que você tá fazendo? E fora a minha consciência também, que a consciência da gente, ela nos acusa, né, Bruno? Então, tipo assim, eu ficava assim, cara, o que eu tô fazendo tá errado. A tia da escola bíblica dominical não me ensinou isso. Então, sempre vinha essas questões. Então, hoje eu pude entender, né, em questão disso. Eu falei, eu agradeço a minha mãe por ela ter renunciado também, né? Um beijo, mãe. Ela vai acompanhar isso aí, ela é uma guerreira. E eu sou fruto disso, Bruno. Sou fruto de muita oração, de muito jejum, porque uma hora dessa não era nem pra me estar aqui, cara, de verdade mesmo. Então, é isso. Cara, cada ser humano tem uma história e as histórias geralmente são bem complexas, né? Todo mundo tem uma história de vida, traumas, de tudo que você viveu, assim, hoje você, olhando pra trás, você enxerga que foi um grande livramento pra você, tudo que sua mãe fez, ela o tempo todo estava ali orando e te livrando de algo pior. Como que você enxerga essa transição aí de quando você estava fora, né, do ambiente cristão para depois? Sim. Brunão, é uma pergunta muito boa que você fez aí, uma colocação, porque assim, a mãe, na vida de um filho, ela tem uma responsabilidade, assim, que muito divina e material, né? Porque a mãe, ela tem aquele sentido de sentir. E desculpa te interromper, só fazer um adendo, tem até aquele lance que quando a gente vê em vídeos, filmes ou até rede social, quando uma pessoa ela meio que não ouve, a mãe fala assim, ó, toma cuidado, eu não quero que você vá para tal lugar hoje. Exatamente. Aí a pessoa não dá muito trela e quando acontece, né? Porque parece que existe aquele lance assim de que a palavra da mãe é meio como se fosse Deus falando com a pessoa, né? É verdade, Bruno. Na verdade, é bem colocado isso aí. E assim, na verdade, é bem Deus mesmo. Ainda mais quando você tem uma mãe que tá na presença de Deus, porque a mãe ela tem aquele instinto de defesa, né? E ela sentir. E é bem verdade, porque, tipo assim, eu vejo como muitos livramentos, Bruno. Já tive diversos livramentos. Eu tive até uma experiência, eu puder falar aqui. Opa! E assim, quando eu tava nessa minha transição de conhecer o mundo, aquele negócio de juventude, como a gente vê a adolescência hoje, eu não julgo, porque eu também já fui assim. Então, tipo assim, eu sempre quis ter uma roupa boa, uma moto legal pra andar e tal. Só que tudo tem uma consequência. E a mãe sempre tá ali, como você colocou, filho, não anda com tal amizade. Filho, não vai por esse caminho. Não, mãe, não sei o quê. Eu que conheço, a hora que ficar dentro de casa e tal, você quer conhecer mais do que eu, e a mãe, filho. Porque, tipo assim, como foi dito, se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Ainda mais dentro de casa. Então, minha mãe, ela me alertava bastante, Bruno. Bastante, bastante. E orava. Ela sempre orou pela minha vida. E uma dessas experiências, assim, que eu tava no mundo da loucura, né? E eu peguei a minha moto, ia sair de casa. E ela falou, filho, antes de você sair, a mãe quer fazer uma oração por você, né? Na verdade, ela não tinha aceitado de início, mas toda vez que... E era difícil minha mãe orar pela minha vida, Bruno. Ainda mais quando eu ia farrear, né? Quando eu ia bagunçar aí, participar. Assim, eu gostava muito de um funk, eu gostava muito de um baile. Igual hoje em dia a juventude vive, adolescente. Mas a graça me alcançou, eu pude enxergar, que eu falei, cara, tô jogando minha vida no vento. Então ela já tinha visto primeiro que eu tava jogando a minha vida no vento, né? Então... eu peguei, antes de eu sair, eu falei, claro, mãe, e oração, eu podia estar na rua, Brunão. Parasse alguém e falasse pra mim, cara, eu quero orar pela tua vida. Eu parava na hora, mano. Eu tirava meu boné, se tivesse fumando, eu parava. Porque, tipo assim, oração... existia um respeito, um temor em você. Claro, um temor, independentemente de qualquer lugar. Você já era desse lar de qualquer forma, então você tinha já tinha essa criação com respeito, né, para as coisas religiosas, que envolvia as coisas de Deus, né? E outra coisa, Brunão, a palavra de Deus diz que antes da gente nascer, a gente já estava separado e escolhido desde o ventre. E depois a gente vai entender na trajetória que quando você é escolhido, você é entrelaçado por algo divino, sabe? Tipo, você tá num ambiente, cara, o que eu tô fazendo nesse ambiente aqui? Sabe? Algo tipo assim. Então, nessa noite foi a mesma coisa que aconteceu, que quando minha mãe orou por mim, eu senti uma positividade. Onde eu saí, tipo, sabe?
Parece que eu desci, eu tava pesado quando ela começou a orar, Senhor, guarda meu filho, livra ele, eu não sei pra onde ele vai, mas o Senhor sabe e tal, que se eu possa trazer ele em segurança e tal. E eu, tipo, já fiquei meio assim, que eu falei, cara, minha mãe tá orando hoje e tal, né? Peguei minha moto, Brunão, e fui embora. E tipo assim, nada muda até hoje, pegava as motos e ia pros baile funk da vida, Elisa Maria e tal, Guarani. Meu, saí do bairro do Limão aqui, que eu moro no bairro do Limão, e pegava a moto, subia a Cantinho de Sampaio, por dentro dos bairros, tá entendendo? E sem capacete, cara. Botava, Caramba. às vezes, algum. Era mais um brother, eu sempre gostava de ir com um brother, né? Colocava um brother na garupa, a gente, né? Já a gente, hoje em dia até a rapaziada usa o termo aí, o mochilinha, né? Que já Sim, sabia os esquemas, a gente passava no radar, era a mão na placa, era aquelas loucuras, sim. né? Adrenalina total. Ou seja, tava cego, fazendo algo que não sabia, mas Deus sempre tava aguardando. E nesse dia eu me lembro, eu saí com a camiseta vermelha, cara. Tá entendendo? E a gente foi. E esse amigo meu não foi nem combinando, ele também tava de vermelho. Nisso aí a gente pegou do início, foi pro baile, ficamos lá no baile, bebendo e tal. E ele pegou e falou assim, cara, vamos descer em tal lugar ali pra dar um peão e tal. Eu falei, vamos. E a gente foi. Aí nisso nós desceu do Elisa Maria, eu lembro que a gente tava no Elisa Maria, descemos, quando a gente pegamos uma cantina, a gente encontramos uma viatura. E essa viatura deu voz de parada, a gente não parou e iniciou-se, como a gente fala, a fuga, né? Adrenalina, e eu, tipo, sempre gostei de muita adrenalina. E o camarada que tava na garupa também já, Também. né? Então a gente foi, Brunão. E o que acontece? Isso aí era umas 2 horas da manhã pra 3 horas. Quem que sentiu? Em casa? Sua mãe. Minha mãe, cara. Tipo assim, minha mãe dormindo e ela me contando depois da experiência. Eu vou chegar pra você entender. E tipo assim, eu saí de novo do Elisa Maria, consegui descer ali e os caras vindo atrás e aquela adrenalina, junta uma, duas viaturas. E tipo assim, aí bate aquele negócio, tipo, cara, que eu tô fazendo com, vambora, vou tentar, né? E tipo assim, eu vou falar que foi um livramento, cara. Porque quando eu consegui chegar até a comunidade lá onde que eu morava de novo, só que branco, tipo. Já tinha dado perdido no Cara, polícia? já tinha dado perdido, aí os caras já tinham me achado de novo, aí Meu já Deus. entrava numa rua, os caras sumiam, daqui a pouco você descia, os caras já te encontravam de novo, aquela loucura. E tipo assim, parecia que não ia ter fim. E tipo, consegui, e a única coisa que veio na minha cabeça assim, mano, vai pra casa. Parei a moto, perto da viela de casa lá, e me despedi do camarada, ele falou que ia ficar lá no baile lá, na comunidade onde que a gente morava tava tendo um funk ainda. E ele ficou lá e eu fui pra casa. Cara, quando eu cheguei em casa, minha mãe tava na sala, me esperando. Porque, tipo assim, ela sempre dormiu ali no sofá, ela sempre gostou, né? Então, ela tava orando ali, quando eu cheguei, ela viu eu, aí eu subi pro quarto. Eu, mãe, boa noite, tal. Ela, mas você sempre é acostumado a chegar mais 7 horas da manhã, 9 horas. O que aconteceu que você veio hoje? Era beirando umas 3h30. E eu falei, não, nada não, e subi pro quarto. Aí ela pegou e eu tô assim, nossa, e tipo assim, já não tinha mais brisa, Brunão. Porque, meu, tava caindo, caramba, mano, que, né? Não dava pra pensar em nada. A Não dava pra adrenalina pensar. A já adrenalina tava lá já em tava cima, tomada, já tava tal. tomando a adrenalina. Eu falei, cara, meu Deus do céu, mas. E tipo, já entrando dentro do quarto agradecendo. Naquela hora eu não entendia, Brunão. Mas já era. Eu já tinha sido alcançado por essa graça. A graça já tinha me alcançado e me dado o livramento. Entendeu? Só que através do quê? De uma intercessão da minha mãe. Que tava ali, tipo assim, cara, eu não tô no funk, mas meu filho tá. Senhor, guarda ele. Então aquela oração de horas atrás valeu por isso. Então, tipo assim, eu conversando com ela depois, ela subiu no quarto, quer conversar com a mãe? Eu falei, não, mãe, tal. Eu acabei de ter um livramento, assim, mas amanhã eu falo pra senhora e tal. Aí ela pegou e falou, não, filho, não precisa falar, a mãe já sabe. A mãe tava dormindo aqui e o Espírito Santo acordou a mãe e falou, ora pela vida do Murilo, porque senão ele não volta. E quando eu comecei a orar pela tua vida, Deus me mostrava você em cima de uma moto, né? Com essa blusa vermelha. E tinha mais um rapaz com você, e ele também tava de vermelho. E eu orando, e eu via esse rapaz sendo baleado na garupa, eu via uma viatura, né? E minha mãe não tava, eu não tinha contado nada pra ela. Eu via uma viatura e o policial efetuava o disparo, pegava num rapaz e atravessava e pegava vocês dois. Vocês caíam, e eu repreendendo, eu falei, senhor, guarda. Então eu creio que foi algo parecido. Eu falei, ó, mãe, foi algo idêntico. A única coisa que eu posso falar pra senhora que a adrenalina tava tão tomada, eu não sei se os policiais atiraram. Mas se atiraram, eu tô aqui, graças a Deus e tal. E foi esse livramento, Bruno. Essa experiência que eu tive
né? De não só um, foi muitos. Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã e fala de tantos livramentos, né? Mas um livramento mesmo que eu pude ver e ver uma intercessão da minha mãe foi esse, que ficou na minha memória. Eu falei, caramba, então não era para me ter voltado para casa, né? Hoje eu entendo, eu agradeço, né? Por isso que toda vez que vem algo na minha mente de um projeto, de alguma coisa, eu oro e eu falo, eu vou executar, porque eu sei de onde que Deus me tirou, os livramentos que Ele me deu. Então, essa porta, essa entrevista de hoje vai abrir muitos leques. Muitas, tipo assim, vai ter jovem que vai assistir que não tá na igreja. Caramba, mano, se Deus mudou a vida desse camarada e tal, vai mudar a minha. Entendeu? É bem baseado nisso. Às vezes essa pessoa que tá assistindo até vai se identificar com a sua história, né? Exatamente. Cara, mas assim, de onde você já parou pra pensar esse comportamento que você tinha? Não sei se você era um pouco revoltado, mas você atribui, não sei, um pouco do lugar que talvez que você cresce, que influencia as amizades, ou um pouco relacionado à estrutura familiar? A que você atribui esse comportamento? Sim. Bruno, assim, como eu coloquei do início... Porque você falou da sua mãe, mas não falou do seu pai também, sim, né? Sim. Então não sei... Vamos lá. Brunão, eu nasci numa comunidade, como eu disse no começo, e em questão da minha mãe ela foi mãe e pai, e meus irmãos mais velhos foram meu pai. O meu pai, acho que 4 anos, a gente sofreu abandono, todos. Né? Então eu tive uma carência. Não teve a referência paterna. Não tive uma referência paterna que, cara, eu deixo até pros pais, mano, de verdade. Hoje eu sou pai, graças a Deus aí, tá ligado? O Lorenzo. Eu não me arrependo dele, ele é uma bênção de Deus na minha vida. Quantos anos? Ele vai fazer 8 anos agora, cara. 8. Até a gente tava falando aqui, me ligou pra dar multa do pastel. 1 ano a mais que a minha filha. Minha filha tem 7. Que bênção. E pra você ver, né, Bruno? Eu vou falar assim, ele é uma bênção de Deus na minha vida, porque eu aprendi muito. A paternidade, em questão de, tipo assim, o que meu pai não deu, eu vou passar pra ele. Tipo assim, demorou pra vir um amadurecimento, porque até quando ele nasceu, eu fiquei um pouco moleque ainda. Pela uma trajetória que eu passei. Porque depois eu vou até te contar, eu fiquei guardado um tempo, tá? Entendeu, Bruno? Devido à minha desobediência, à minha rebeldia. E Deus, ele me deu uma oportunidade. Eu fui alcançado, né? Como eu coloquei. Então, tipo assim, eu sofri muito, muito, muito. E tipo assim, de vez em quando ainda oscila na mente. Tipo assim, caramba, cara, como eu queria... Porque a gente taxa o pai como herói. Na verdade, toda criança tem o pai herói. Fazer uma observação sem querer te cortar. Eu acho que toda criança... Eu já parei pra pensar nisso porque eu também tive um lar meio conturbado em relação ao meu pai. Eu acho que toda criança, ela cresce com a figura de um pai herói. Só que aí o próprio pai, quando ele não é presente, ele vai destruindo essa imagem na cabeça do filho. Então toda criança, ela enxerga o pai como herói. Exatamente. Só que aí vai passando o tempo, ela vai enxergando que o pai não é tão herói caso não tenha essa referência, né? Sim, é muito importante, né, Bruno? Mas desculpa te interromper. Não. Tranquilo, muito boa essa observação. Porque em cima até do tema que você trouxe, porque a gente tá falando de pai, né? Então é uma coisa muito séria. Igual a questão dele, quando eu não tava afirmado com Cristo, porque, cara, até pra estar com Cristo é difícil. Porque nessa minha trajetória aí, mano, eu, tipo, já caí umas 200 vezes. Mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, cara, eu posso cair, mas eu vou ver onde que eu voltei, vou ter que ser homem, porque uma coisa que eu prezo muito, tipo assim, se eu errei, eu prestar a verdade com você. Ó, Bruno, eu errei nisso, tal, entendeu? A gente vai se acertar, ainda mais com Deus e as coisas de Deus, né? Então essa questão de pai, Bruno, foi o que me pegou, porque quando eu não tava na vida legal, eu fumava. E nessa parada de fumar, o que aconteceu? Hoje, eu sou um pai separado. Porque o Lorenzo nasceu de uma... Ele é uma benção, como eu coloquei. Mas só que não foi de uma forma principal da Bíblia. Namorar, noivar e casar, né? Então foi o quê? Errei, aí nasceu ele, né? Então, tipo assim, eu não posso negá-lo, né? Mas, pô, meu Tem que filho, fazer seu papel, vou fazer meu papel. Demorou um pouquinho? Demorou. Pô, dei uma oscilada. Fui moleque? Fui. Mas, tipo assim, pô, deixa eu acordar. Deixa eu ver o que eu tô fazendo. Porque, igual eu falei, quando eu não tava na presença de Deus, que eu tava meio assim, eu fumava. E ele ficava comigo, final de semana assim ou não, até hoje é assim. Então, quando era meu final de semana, que eu fumava, às vezes eu não gostava de fumar perto dele. Mas teve um dia que ele me viu fumando,
né? Isso ele pequeno, cara. Agora me falha a memória, acho que uns 4 para 5 anos. E passou um tempo, a mãe dele me ligou, mano. A Aline me ligou e falou, Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá fumando perto do Lorenzo? Aí eu, tipo, tentei ainda manobriar. Eu falei, não fumo perto dele e tal. Ela falou, não, porque é o seguinte. Você acredita que ele pegou uma caneta e tava fazendo igual uma gesticulação de fumar? E eu falei, que é isso, Lorenzo? Meu pai. Tipo assim, meu pai fez isso, eu vou fazer também. Porque o pai é o espelho, né? Porque o pai é o espelho. Então, tipo assim, pô, mano, é difícil pra qualquer criança, cara. Qualquer criança. Possa... Porque, tipo assim, quando a gente tá falando de um bebê, ele não tem a noção. Tá ali. Qualquer pessoa pode ser o pai, né? Mas vai chegar uma idade que ela vai sentir como eu senti. Deu meus 12 anos, Brunão, bateu a louca. Mãe, quero conhecer meu pai, aquela conversa, aquele negócio. Então, tipo assim... Ah, você não teve, foi zero contato. Cara, zero desde contato, dos Bruno. 4 anos que você falou, né? Exatamente, não tenho nenhuma lembrança vã na minha mente. Não tinha, Meu pai, não sabia nem o rosto. Não, e tipo assim, eu via de terceiros. Seu pai, não sei o quê, apelidado, porque tipo assim, meu pai tinha um apelido de gaúcho, né? Porque como eu coloquei, eu não tenho vergonha de falar, porque hoje eu já tô estruturado. Mas meu pai, cara, quando eu, tipo assim, meu irmão, ele foi o meu irmão pai, né? Me ajudou, me aconselhou. Só que ele também não teve base, tá entendendo? Ele acompanhou todo o perrengue da família. Porque, tipo assim, a minha família foi conturbada. Meu pai, depois que passou, meu irmão veio com 16 anos, porque 12 anos eu era louco pra ver o pai, conhecer e tal. Minha mãe foi até comigo, a gente não achamos. Então o que acontece, Bruno? Deu 16 anos, meu irmão falou, cara, eu tô vendo ele obcecado assim, eu tenho que falar pra ele quem é o pai dele. Ele me levou numa quadra, me lembro até hoje. Eu com 16 anos de idade, ele falou, cara, eu preciso falar do seu pai. Ele já tava aqui, tá entendendo? Já por aqui ele falou, mano, é o seguinte, seu pai foi um alcoólatra, tá ligado? E seu pai espancava a nossa mãe, aí ele começou a falar, tá ligado? Eu falo sem... Porque hoje eu tô curado disso, tá ligado, Bruno? Mas na época isso gerou revolta, Cara, né? me revoltou, mano. Porque foi como você colocou... Murilão, vira um pouquinho o seu microfone pra cima, só Assim? assim, ó. Não, aí aperta de novo, pode apertar de novo. Isso, do jeito que você fez aí, Certo. tá bom. Isso. Então, Brunão, assim, o que acontece, cara? Em questão de você colocou o ambiente também, que eu moro na comunidade, em questão disso do pai. Então, meu pai largou a gente ali, eu já tava no meio, né, de uma comunidade. E o meu pai, cara, depois, com essa idade de 16 anos, me bateu uma revolta. Entendeu? E, tipo assim, igual eu falei, caramba, mano, por que isso? Né? Por que fazer? E não entendia. Mente de 16 anos tá te formando ainda, né? Então, bateu isso aí passei um processo, como eu falei, eu fiquei guardado. E hoje em dia eu consegui liberar o perdão pra ele, né? Então, tipo assim, do meu pai, a descendência dele, eu carrego o sobrenome dele, o Rosa. Tipo assim, não valeu nada pra lá. Tá entendendo? O sobrenome Rosa, porque o meu irmão tem isso. O meu irmão falou, mano, eu odeio esse sobrenome no meu nome. Se eu pudesse, eu tirava, tá ligado? Mas é uma burocracia e tal, porque não valeu. E eu guardei isso pra mim. E eu falei, cara, vou fazer também de tudo pra me poder tirar. Aí é onde que entra a parte de Cristo que eu... Tipo assim, ele fala comigo de uma forma, Brunão, dentro de mim, cara. Porque aí eu fui orar, eu falei, Senhor, me dá um jeito pra me tirar. Porque olha o que meu pai fez e tal, né? Abandonou a gente, eu não quero isso. Eu não quero ter o sobrenome dele e tal. Aí a voz veio e falou pra mim, peraí, por que você não faz diferente então? Se do seu pai, da descendência dele não valeu nada, por que você não honra agora? O Rosa daí pra trás não valeu nada. Agora o Rosa daí pra frente é você que vai fazer a trajetória. Porque o meu filho agora, ele herdou o Rosa. Tá entendendo? Então, tipo assim... Você tem que quebrar um ciclo, né? Tipo, eu vou falar assim que a gente cristão coloca, a maldição hereditária. Sim. Tá entendendo? É uma maldição hereditária, Bruno. Tá entendendo? Sim. Meu pai é alcoólatra. Então quer dizer que eu vou morrer alcoólatra? Não. Eu tô lutando. Tipo assim, já tive problema com bebida, já tive problema com drogas. Tá entendendo? Então eu procurei a melhora. Tá entendendo? Tipo assim, cara, eu tenho que quebrar. Mas o que me ajudou? Foi Cristo. Foi ser alcançado por essa graça. Você tá entendendo? Então, a paternidade, Brunão, ela é muito essencial na vida de uma criança hoje em dia. Ainda mais do jeito que a gente vive. Você tá vendo como é que tá as coisas aí, né? Cara, e a gente vive um período bem complicado, né? Porque, assim, quem passou por lares conturbados, na maioria das vezes a pessoa sabe que
a personalidade dela, não somente a personalidade, como muitas outras características, ela vem muito dessa ausência ou até da presença, porque tem muitos lares que o pai e a mãe ainda vivem junto, mas também é um quebra-pau do caramba, né? E isso daí influencia na cabeça do jovem. Mas hoje em dia, não sei, cara, tá tudo muito complexo, porque às vezes tem pais que querem ser presente e a mãe também não facilita pro pai participar da vida do filho. Ou às vezes o contrário, a mãe quer muito e o pai não tá nem aí. Sim. E cada família tem uma história, né? A gente sempre pensa que a da gente é a pior. Até ouvir a do outro e saber que existem Cara, várias dores, né? Cada pessoa tem uma Desculpa dor. te interromper, mas eu usei esse termo hoje, à tarde. Eu falei assim, cara, eu achei que eu tinha uma família ruim, mas a gente sempre olha, não que seja ruim no mal do maldição, mas tipo assim, de tristeza, de algo tipo profundo de ajuda, sabe? Eu falei, caramba, mano, eu achei que minha família precisava de ajuda, mas sempre tem uma família que precisa de uma ajuda maior. E eu não falo uma ajuda daqui também só, ajuda do céu. E a gente que já sabe, a gente pode dar um direcionamento. Eu falei isso hoje à tarde, cara. Ô Murilão, e seu pai ainda é vivo? Cara, e de verdade, Bruno, foi me perguntado isso hoje também. Sério? Eu não tenho ciência, cara, se meu Sério? pai é vivo. Você não tem contato porque, com tipo ele? assim, Bruno, a partir do momento que ele abandonou a gente, Deus, ele tomou essa paternidade. Porque todos os momentos que Supriu a ausência, né? Sim, a ausência. Tem até um louvor que fala, nas horas amargas da minha vida, Jesus sempre estava lá. Então eu coloquei ele como pai. Até então que, tipo, na minha oração, tinha orações minhas que eu colocava meu pai, papai, da carência que eu tive de chamar ele de pai. E por incrível que pareça pra você ver, que quando eu errei e ele gosta de constranger, ele vai na intimidade, o nosso Deus, ele é assim. Eu falo nosso Deus, meu Deus, Bruno, ele é assim. Ele constrange. Tem pessoa que fala, ele não constrange, ele constrange. Porque quando eu errei, ele pegou eu num momento que ele usou uma pessoa e falou assim, eu tenho saudade de quando você me chamava de papai, de pai. Eu sinto saudade. Então eu tenho que fazer situações para que você volte, né? Porque, tipo, papai já é uma parada de intimidade. O papai mesmo, o pai, ele não... A gente somos pai hoje, igual você falou. Ainda mais, tipo assim, no mundo que a gente vive, eu oro a Deus pela tua vida e pela vida da tua filha. Por ser menina. O meu é um menino. Então, o menino já tem que ser um pouco mais bruto, um pouco mais firme, né? E tal. A menina já tem que ser mais delicada. Mas só que a gente vive num mundo, Brunão, que a gente... Você sabe como é que tá. Sim. Então, a gente não pode muito soltar a rédea. Né? Então, cara, notícia zero. Muito pior do que na nossa época, né? Poxa, cara, você tá entendendo? E a tendência, tipo assim, vai melhorar. Não melhora, cara. Não melhora porque... Hoje em dia você vê como é que tá crianças, eu vou colocar, de 12 anos, já teve na comunidade onde eu morava lá, grávida. Você tá entendendo? Já destrutura totalmente a família. O tempo ele mudou, mas mudou bastante em pouco tempo, né? Porque independente da crença ou o princípio familiar de cada um, mas na época da gente, tipo, a virgindade da mulher era algo sagrado, né? Então, assim... Se uma mulher ela tivesse relação, automaticamente isso daí pro pai era algo assim, tá, mas vai casar, não vai, né? Sim. Assim, ele queria que fosse com a pessoa que vai casar com a filha dele, mas se não fosse, nossa, ia ser um desgosto para esse pai, ia ser um problema familiar, ia ser um problema com a vizinhança, o pessoal ia falar, né? Tinha todo um comportamento diferente de hoje, né? É porque a gente coloca assim, né, Bruno? Igual a gente que somos pai. Ainda mais eu coloco você. Você é pai de uma menina. Você não quer o mal dela. Então, como eu coloquei, o pai paterno, original, ele nunca vai querer o mal do filho. Você vai corrigir sua filha. Sua filha tá ali. Um exemplo, você tá vendo que ela tá errando demais no telefone. O que você vai fazer? Você vai abster ela do telefone. Tem que tirar um pouquinho isso aqui dela. Mesmo que ela fique triste, com raiva de você... Nosso dever é ensinar, né? Ensinar. Então, Deus, ele faz da mesma maneira com os filhos, que quer o bom. A gente tá passando por uma situação, não entende. Mas porque eu tô passando por isso e tal, que não sei o quê. Porque, tipo assim, Deus, ele corrige a quem ele ama. Você tá entendendo? Então, nessa minha trajetória, nesse vazio que eu tive, eu pude também aprender um pouco, porque Deus colocou pessoas na minha vida, Brunão,
que supliu um pouco da paternidade de pai. Porque, tipo assim, igual exemplo, eu ia trabalhar em certo lugar, igual eu coloquei mais cedo. Pô, eu sempre fui trabalhador, né? Então, tipo assim, mas um lado me levou, igual a gente colocou da comunidade, né? Pra Amizade, e tal. amizade, ambientes e tal, tipo, pro lado obscuro. Tá entendendo? Então, tipo, eu deixei me cair. Mas só que da minha criancice até a minha adolescência, quando eu ia, chegava em algum ambiente, quem é seus pais? Ah, eu não tenho pai, eu só tenho mãe, minha mãe é fulana de tal, tal. E outra, tinha um outro problema porque minha mãe, devido a toda essa circunstância do meu pai, ela adquiriu, que é a doença do século, a depressão, né? Então, toda aquela trajetória de meu pai ter, né, bebido, aí vinha em casa, descontava nela e coisa do tipo, minha mãe, ela teve a depressão, né? E a depressão é terrível, Bruno, porque ela tem vários graus, né? Vários tipos de nível. E o da minha mãe foi, que eu fiquei sabendo, foi o nível, tipo, vou encostar aqui e não quero viver mais. Você Caramba, tá cara. entendendo? Então, tipo assim, pô, desestruturou. Tá entendendo? Então você tá numa família que não tem estrutura nenhuma. Você olha, não tem. Então, ao camarada, mas quem é seu pai? Eu nunca vi sua mãe na rua, nem seu pai e tal. Aí, tipo, os camaradas, tipo, que tinha bar, ou que era mais velho da comunidade, pelo fato de morar lá, conhecia a história. Conhecia meu pai por causa do quê? Meu pai vivia nos bar, Pessoal mais da antiga, mas da né? antiga. Porque a rua sempre tem aquela pessoa que mora há 30 anos, né? Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, vou colocar, quem me conhecia, o seu Manduca, que foi um senhor que, né, partiu por esses tempos aí. O seu Manduca eu conhecia. E eu soube um pouco da minha paternidade pelo seu Manduca. Porque minha mãe, na verdade, ela nunca se abriu. Eu ouvi Sua mãe não tudo. falava nada pra você Não. do seu pai? Até hoje, assim, ela, tipo, ela fala o mínimo. Tipo, você pergunta, você vê por quê. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa ferida, Brunão, ir lá, ela já tá cicatrizada a ferida, você ir lá e futucar. Mas você perguntava pra ela? Perguntava, cara. Ela E não. eu falei assim, por que que a senhora não me fala? Porque, mas eu não tinha ciência da profundidade da depressão que ela passou. Porque, querendo ou não, exemplo, você foi ferido muito em uma área, eu vim e ficar assim, mas por que isso? E por que tal pessoa? Cadê essa pessoa? Ficar te relembrando, Você tá tocando na ferida, né? entendeu? E tipo assim, pô, tô trazendo um filme. Porque, tipo assim, eu tô te perguntando agora, aqui um exemplo, eu vou perguntar pra minha mãe agora. Mas eu vou desencadear várias coisas na mente dela, porque conversei com ela meia hora, vamos colocar aí, vai meia hora. Só que eu vou embora. Ela ficou lá com a mente dela e o que eu trouxe, as perguntas, vai ficar na mente dela. Então isso pode trazer de novo gatilhos em diversas situações, porque eu já vi, né? Minha mãe, tipo assim, ela tá na igreja hoje ainda, mas a gente não tá numa bolha, Bruno. Tá entendendo? A gente não. Deus não blindou nós desse mundo em questão de blindar que eu falo assim. Você tá comigo agora, nada te pega. Não, pelo contrário, aí que as coisas vai vir mais ainda. Você tá entendendo? Então, quem conversou bastante comigo foi meu irmão. Dessa questão. Do meu pai, ó. Seu pai, né, e tal, como eu coloquei, teve esse problema e tal, tal, assim. Então, a mãe, entendeu? Então, meus irmãos mais velhos, eles não tiveram infância. A infância deles foi o quê? Criar eu e minha irmã. Proteger, né? Proteger e tal. E pra você. Fazer esse papel que seu pai não tava lá pra fazer, né? Exatamente, pra você ter ideia, Brunão, assim, o que eu soube da minha mãe, aquela televisão de tubo na época, ela é cara, caríssima. E eles compraram, Era o LCD de hoje, o LED, né? essas top do momento É. aí. Então, o que acontece, cara? Quando eu sou caçula, quando o meu pai soube que minha mãe tava grávida de novo, o que o camarada fez? Pegou essa televisão, minha mãe trabalhando, ele vendeu e comprou um remédio de aborto pra minha mãe me tirar. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu já fui rejeitado desde ali, por ele. Eu já levei esse sintoma. E quem me falou também depois foi minha mãe. Ó, Ela mas eu vou confirmou. falar e tal, né? Seu pai não aceitava. Também a situação que a gente vivia, porque a gente não teve muitas condições e tal. E começou a falar, né? E isso foi entrando no coração. Eu falei, caramba, cara, né? Que loucura. Porque, tipo assim, uma criança, por que eu pedi pra vir ao mundo? Não, mas é o que? Já era um projeto de Deus. Que a gente não entende, Brunão. A gente nunca vai entender. Tudo tem um processo na nossa vida. Igual, pra você montar hoje esse estúdio, pra você chegar, quantas coisas você sofreu, né? Igual você colocou também que a paternidade sua não foi
Cara, você já parou pra pensar que a gente poderia virar os piores dos piores? Com Do certeza. estado, do Brasil, tocar fogo, cara. Mas por quê? Quem que conseguiu primeiro? Eu falo que é a graça de Deus, mano. Que manteve na sua cabeça e falou, mano, você é diferente e tal. E eu louvo a Deus pela tua vida, tá entendendo? Pela tua família. Tipo assim, já coloco você também como um espelho, tá entendendo? Então é isso, Brunão. Questão de paternidade, cara. Meu pai foi Deus e algumas pessoas que contribuíram, né? Como eu coloquei. Trabalhava no mercadinho, o cara do mercado via, mas e seu pai e sua mãe? Ah, não, só tenho mãe. Então, tipo assim, o cara tinha filho. Era dia das crianças, ele me chamava, olha lá, mano, não sou seu. Ele, só que, tipo, você pode ver que todas as pessoas que passaram na minha vida nunca quis tomar esse papel de pai. Tá entendendo? Pelo contrário, eu falava, ó, não sou seu pai, mas lembrei de você, tá aqui um presente e tal. Falei dia das crianças, e não sei o quê. E essas coisas, tá entendendo? Sim. Então a vida foi muito assim. Então hoje em dia, Brunão, graças a Deus, eu consigo o que eu não tive pra passar pro meu filho. Entendeu? De paternidade. Cara, você acha que de todas essas coisas que você passou e as superações que você teve, foi um dos combustíveis para você ter o desejo de montar esse podcast, levar histórias adiante, talvez se colocar como espelho para não como espelho de perfeição, porque a gente sabe que Sim. ninguém é perfeito, mas meio como referência, né? De tipo assim, se eu conseguir, você pode também. Não sei, foi meio que isso? Tem outras coisas que te motivou também? Sim, Bruno, na verdade é assim. Esse projeto em si, né? O que te motivou pra... Sim. Na verdade, o que me motivou, Bruno, o que sempre me motiva é sempre a minha história, né? A minha história, porque, tipo assim, igual como eu coloquei, você ser alcançado pela graça é uma coisa, pra você ficar e tentar é outra conversa, né? Outro tipo. Por quê? Porque, abrindo aqui, um camarada que eu fui do crime, né? Tipo, eu fui criado na comunidade. Então, cresci, vi aquilo lá, porque ninguém colocou uma arma na minha cabeça, Bruno. Eu fui porque eu quis, né? Mas tem as consequências, né? Então, Deus ele foi misericordioso porque o salário do pecado é a morte. Mas a graça, que é o dom de Deus, e ele que escolhe para quem ele vai dar, Bruno. Isso aí, e eu fui agraciado por isso. De ser alcançado por essa graça, ele me dá mais uma oportunidade. Então, isso me fez levar a falar, cara, mas minha história. Tá entendendo? Vou tentar, vou indo, vou conseguir. Porque a minha trajetória lá dentro, Brunão, foi tipo, cara, eu errei, mas eu vou levantar minha cabeça e vou dar a iniciatividade. Então, eu tentei diversas vezes. Só que o que me motivou? Eu aprendi bastante em todos os meus erros que eu caí. Tipo assim, tava firmão na igreja. Aí aconteceu uma paradinha ali, me afastei e fui pro mundo de novo. Aí quebrei a cara, voltei pra igreja de novo. Só que, igual você colocou de espelho. Na verdade, o espelho, Brunão, a gente tem que colocar só Cristo, cara. Porque o homem, ele é falho, como você colocou. A gente não é 100% espelho. Mas sempre tem alguém olhando pra você. Tipo assim, caramba, mano, olha a história de vida desse cara. Se ele conseguiu ir, eu vou conseguir também. É nesse intuito desse podcast. Tá entendendo? Porque, tipo assim, vou trazer a minha história hoje. O cara que foi preso, um cara que já foi envolvido com droga, com prostituição, tá lutando, porque a gente luta todo dia pra ficar firme, pra constituir uma família, pra servir de exemplo e falar que ainda há esperança, né? Porque muitas pessoas também acham que, saiu do presídio e não tem mais esperança. Não tem mais ressocialização que fala. Tá entendendo, Bruno? Tem pessoas que não acreditam. Sim. Pra mim é bandido, vai morrer bandido. Não. Tá entendendo? Então, eu tô fazendo pra mim, e não é pra mostrar nada pra ninguém, que eu vivi uma vida errada e hoje eu posso fazer o certo. Porque até então, Deus me deu uma profissão. Hoje eu sou bombeiro civil, você tá entendendo? Trabalho, graças a Deus, tenho o meu salário, tenho o meu carrinho, tô construindo a minha família. Não prejudica ninguém. Não prejudico mais ninguém, tenho a minha consciência limpa, passo uma viatura, eu tô tranquilo e vambora. Mas nessa trajetória teve umas desavenças, uns escorregos, que já chegaram pessoas em mim e falaram assim, cara, eu não acredito mais em você, mano. Uma hora você tá na igreja, uma hora você não tá. Por isso que é muito importante, porque a gente carrega algo importante dentro de nós, Brunão. Se é ser alcançado pela graça e levar essa presença, é complicado, cara. Porque, tipo assim, você mora numa comunidade, então é a comunidade inteira te olhando,
Tá entendendo? E você olhando a comunidade inteira. Mas aí qual que é o diferencial? Você ser diferente no meio dos normais. E você tem que desconstruir também toda aquela imagem negativa que você tinha de anteriormente, né? Então, assim, você passou anos da sua vida construindo uma imagem onde todo mundo olha pra você de forma negativa, né? Sim. E aí agora você foi alcançado pela graça, agora você mudou suas atitudes, mas o tempo todo tem pessoa que tá te avaliando, né? Assim, será que E esse cara assim, mudou Brunão, mesmo? Quando ele vai isso. escorregar, não sei. Pronto, agora você entrou num ponto crucial que eu queria bastante chegar. Um estádio de futebol, a gente tem duas torcidas, uma torcendo para um lado e a outra pelo outro. Eles querem a vitória de qualquer jeito. Então, a gente tá ali, eu tô construindo algo, eu construí algo ali que, tipo assim, errado. Então, tem pessoa que tá ali, tá vendo? Eu te falei, ó lá, aonde tá, ó o que tá fazendo. A gente não, eu amadureci muito, a gente não pode olhar pra isso. Do outro lado, tem a outra torcida que tá assim, cara, ele vai sair dessa. Eu conheço esse menino de criança, a mãe dele é crente. Não, eu vou orar pela vida dele, eu acredito na mudança, eu acredito na transformação. Tá entendendo? Então a gente joga com duas torcidas. Tá entendendo? A positiva e a negativa. Só que eu aprendi uma coisa, já joguei muita bola. Eu joguei um campeonato uma vez e eu escutava muita torcida, eu parava, mano. Pra ficar xingando. Aí eu aprendi com o treinador, ele falou, cara, até quando você vai ficar dando ouvido pra torcida? É isso que eles querem, te atrapalhar, você tem que estar concentrado no jogo. Quando você tá concentrado no jogo, o pau pode estar quebrando lá fora, o cara pode estar xingando a sua tataravó. Se você estiver concentrado... O importante é o resultado, né? É o resultado que você vai dar. Entendeu? Então, eu aprendi isso, Bruno. É o resultado que eu tenho que dar pra mim, tá entendendo? E pra quem merece tá comigo. Você tá entendendo? Porque se eu tô fazendo algo errado e tô sofrendo, não é só eu que vou sofrer. Tá entendendo? Pessoas vão sofrer. Você arrasta isso, Você né? arrasta, cara. Assim como veio da sua linhagem de cima, Sim. você leva pra quem vem depois de você, né? Então, assim, Bruno, ó que interessante. Igual exemplo, aí eu tava aí. Criminalidade, bebida, moto, essas coisas. Tava chamando a galera, ó, vamos pra tal baile, isso, aquilo e tal. Tava legal. Então, eu construí isso. O moleque do funk, Murilo... Eu cheguei numa época, Brunão, 16 anos de idade, eu tive uma Hornet. E eu já não Quantos anos? 16 pra 17. Nossa, tem gente que vai morrer e não vai ter uma. Exatamente. Literalmente, não desejando, Sim. mas tem gente que infelizmente não tem como conseguir, né, conquistar. Exatamente, Brunão. E o que acontece? Pra você ver, eu já não era conhecido como Murilo. Você passava em qualquer bairro. Você viu o menino da Hornet? Porque não era todo mundo também que tinha Hornet, né? Tá entendendo? Pô, a rapaziada da comunidade que eu morava, os caras... Era Lander, era aquela KS 150, entendeu? Então, tipo assim... Era em que ano? Você tá com quantos anos agora? 2014, cara. Se não me falha a memória, 2014, Que foi 2014? O auge ali que, tipo assim, foi... Tipo assim, eu não incentivo a ninguém, mas foi de um lado errado. Sim. Né? Só que eu tava indo pra escola uma vez, eu tinha... Acho que uns 15 anos, né? E passou essa moto, cara. O cara parou no farol, eu cheguei pra um amigo meu, eu falei, mano, eu vou ter uma moto dessa um dia, mano. Aí ele falou, só sonhar não paga nada e tal, não sei o quê. E eu falei, vou ter, mano, não sei como é que... Eu não... Mano, foi tão rápido, Bruno, porque não demorou muito, eu conquistei. Tipo, claro, me envolvi numas paradas que não era pra ter me envolvido, mas tive a moto. Quente, tá entendendo? Então, tipo, onde eu passava era o menino da Hornet. Então você é conhecido, eu construí isso... Tá entendendo? De uma forma negativa. Então, tipo assim, eu tive uma história. Caramba e tal, mano, esse moleque aí, não sei o quê. Olha, mano, a motona que esse cara tem. Então, tipo, quanto mais você tem, mais você pá. Você nessa cresce. idade aí, você chamava atenção demais, em todo lugar, Bruno, né? Demais. Entendeu? Então, tipo assim, cara, construir isso. Você ainda ia pra escola ou você já tinha abandonado? Mano, eu ia pra escola de Hornet, mano. Então, tipo, a escola inteira... A escola inteira ficava, caramba, mano, que esse moleque tá fazendo e tal. O diretor, mano, me expulsou porque, tipo assim, você vai indo, ele me expulsou de forma do quê? Ele parou classe por classe, porque o negócio repercutiu. E, tipo assim, pô, você tem uma Hornet de 16 anos de idade, você quer se mostrar, mano. Sim. O status sobe pra cabeça. Então, tipo assim, eu já mandei desmiolar a moto. Cheguei no estacionamento dos professores, guardei minha moto no estacionamento dos professores. Subi
pra lá e, tipo, tá entendendo? E eu mudei, porque eu queria estudar à noite. Porque o moleque da minha idade, mano, eu não quero estudar mais de manhã, meu barato é à noite. Porque à noite eu achava que Queria estar com as pessoas mais velhas mais também. velha, mais envolvido. Exatamente. Mano, eu chegava com a moto, parava a escola e tal. Então construiu muito isso. Tá entendendo? E, meu, foi uma forma assim. Muito repercutiva. Gerou demais. Porque, tipo assim, gerou muita coisa. Porque, mano, caramba, esse moleque tá vindo pra escola com essa moto. Então você tá chamando atenção tanto pra uma inveja, de um lado negativo, pra um lado positivo. Caramba, que da hora e tal. Esse cara tem essa moto e tal, né? Mas tava me levando pra um lado obscuro. Assim, porque quanto mais eu tinha, mais eu queria, né? Fazer o mal. Então, Brunão, assim, cara, a comunidade, eles colocaram uma imagem assim, tá entendendo? Caramba, esse cara aí e tal, né? Ele vai, pra mim, ele vai morrer nessa vida. Você tá entendendo? Aí depois, beleza, aí a casa caiu, fui guardado, né, mano? Fiquei a primeira vez, porque foi 2 vezes, né? A primeira vez eu fiquei 5 anos, mano, aqui em São Paulo guardado, né? E eu tive a oportunidade, minha mãe sempre orando. E quando eu saí, Brunão, eu já saí envolvido porque, tipo assim, lá eu conheci a droga, tá entendendo? Eu comecei a fumar cigarro. Então eu já saí, a pessoa olhou pra mim e eu fumando. Você acha que você saiu pior? Mano, saí pior, mano. Saí pior. Porque, tipo assim, eu. Porque, na verdade, o cara que ele conhece a criminalidade, ele acha. Ele entra achando que o crime é uma coisa. Mas dentro de São Paulo, estado de São Paulo, a gente sabe. Ele tem umas disciplinas, eles têm regra a ser seguida e não é banguela, como a gente colocava. Então, assim, eu conheci o lado original do negócio. Tá entendendo? A essência. A essência original, mano. Tipo assim, vai, o escritório mesmo, igual a gente sempre colocou. Não vou entrar muito em detalhes, porque sabe Sim, que né, sim. o negócio é meio complicado. Tá É uma falando, exposição, né? uma exposição total, mas assim, cara, literalmente, eu tirei muitas coisas boas, eu aprendi muito. Muito, muito, muito. Dei muito valor em muitas coisas. Não pra maldade, porque, tipo assim, você vai colher alguma coisa. Porque a gente falou de paternidade, Bruno. Então, tem pessoas que entrou pro partido, pô, mano, que o cara é estudadaço. Foi filho de uma pessoa que ele tem uma educação surreal, mano. Então, tipo assim, o cara tá morando com você, mano. O cara vai morar 2, 3 anos. Você tá vendo a educação do cara? Você fala, mano, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Tá entendendo? Mas tá usando pelo lado obscuro. Assim vamos colocar e tal. Ou verdade, não vou colocar lado obscuro, mas é a escolha que ele quis fazer. Sim. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu aprendi muito, Brunão. Muito, muito, muito. Tá entendendo? Foram 5 anos. Então eu me tornei, porque, tipo assim, eu absorvi. Ó, isso aqui eu vou pegar, isso aqui eu vou pegar. Isso aqui eu vou fazer e tal, né? Porque, tipo assim, é algo que, cara, a inteligência dos caras, não vou digitalizar e falar, mas a organização. Por isso que diz, o crime organizado. Os caras é organizado, tá ligado? Sim. E eu aprendi a ser organizado, Brunão. É porque tem muita gente grande envolvida, né? Claro, então os cara não... Brunão, por incrível que pareça, a educação que eu não tive assim... Não, a educação eu não vou colocar, mas a organização que eu não tive em casa, minha mãe ensinando, eu aprendi dentro do presídio, mano. Entendeu, irmão? Porque tem regra. Regra. Você tem que seguir regra. Entendeu, mano? Você, tipo, vai entrando no quesito. Você tem que lavar. Você tem que varrer. Você tem que... Entendeu? Não é nada de Ou graça. seja, dentro da criminalidade também tem os princípios ali, né? Que Exatamente. são aplicados, né? Entendeu? Aí, tipo, você vê que... Mano, os caras tiram várias paradas da Bíblia, Bruno. Mano, eu fiquei de cara, irmão. Fiquei de cara porque, assim... Os caras tirou os 15 itens. Tipo, uns 10 mandamentos. Da onde vem os 10 mandamentos, irmão? A Bíblia. Entendeu? Então, tipo assim... Não fazendo apologia nem nada... Mas eu aprendi muito a ter decisões, a aprender, a saber o que eu queria da minha vida. Porque quando eu comecei, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Né? Não é isso. E pessoas até de dentro, Brunão. Cara que, mano, o cara era fechado com o partido de 7 a 8 anos a 10 anos. Olhar pra mim assim e falar, moleque, você é inteligente. Você é um cara presença. O que você viu aqui, cara? Não é pra você, mano. Você tem uma família e tal. E outra, sabe o que eu vou te dizer mais? Que você não tem maldade, cara. Você não tem maldade aqui, não presta.
Aqui é cara pra que, mano, já fui abandonado, um cara que já rancoroso e etc, etc. E o cara foi levando. Essa ia ser uma das perguntas que eu ia fazer pra você, se você era uma... Assim, porque o tempo todo você tá falando de resgate, né? Que você foi resgatado pela graça. Então a gente tá falando... em uma linha, a gente tá falando dessa linha pra cá. Dessa linha pra cá, você é uma pessoa. Dessa linha pra esquerda, pra direita, você é uma pessoa. Pra esquerda, você é outra. Essa outra pessoa que você era, do outro lado da linha, você entende que você era uma pessoa de personalidade ruim e você mudou? Ou você só acabou se envolvendo com coisas erradas, mas você tinha uma natureza boa? Ou você acha que realmente você tinha uma natureza ruim que foi aproveitada pelo mal e aí você foi resgatado? Como que era isso pra você? Então, Brunão, assim, na verdade, eu sempre tive a natureza muito boa. Certo. Muito inocente, assim. Que foi até então que eu deixei me levar por certas situações. Não era uma pessoa maldosa. Maldosa, nunca tive. Foi porque até então, tipo assim, pra você cara... Igual eu falei pra você, porque você colocar um revólver na cintura e fazer é uma coisa. Quando você entende o que é e você fala, e agora? Eu tenho uma decisão de continuar ou não, porque vai além, né? Igual a gente fala. Aí eu fiquei assim, cara, eu tô perdido. Eu me sentia perdido. Porque assim, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Tá entendendo? Eu falei, caramba, porque a gente começa a ter as coisas da vida passada, que eu não via maldade em mim, cara. Tá entendendo? Eu alcancei patamares lá dentro lá que o cara falou, mano, o que esse cara tá fazendo aí, mano? Tá entendendo? Porque na hora que era pra tomar uma decisão rude, eu não conseguia. Você meio que não tinha maldade, eu tipo, já preferia, mano... Aquele sangue no olho, né? Sangue no olho, igual, tipo, mano, eu vi vários caras aí que... Eu falei, mano... Você tem que tomar uma decisão radical. É. Porque, tipo, até então, quando eu pensei... Porque, sem vergonha de falar hoje em dia da natureza passada, Brunão... Eu quase entrei pro partido. Faltou pouca coisa. Então, tipo assim, teve pessoas que chegaram em mim e falaram assim, cara... Vamos lá. Pra que você quer entrar? Aí eu falei, não, quero entrar porque eu acho legal, porque é top. Eu tava iludido, na verdade era essa, ela é uma ilusão. Eu coloquei pra mim, que era uma ilusão, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua formação e tal, cada um segue a sua vida. Então, tipo assim, quando foi me colocado essa pergunta que eu vou falar aqui agora, ela foi feita pra mim lá. Tá bom, você quer vir, você quer fazer, você quer acontecer, mas eu te perguntar aqui um negócio agora meio complicado. Você mora na comunidade. Se o seu irmão de sangue chegar a errar numa situação que for pagar com a vida e você for o responsável do local e você tiver que cobrar, você tem coragem? Aí é onde que eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu falei, cara, essa vida não é pra mim literalmente. E tem gente que vai falar, não, Cara, eu já vi cara sangue nos olhos, mano. Eu já vi acompanhamento, tipo não vai assim, perdoar claro. nem... Eu não vou falar nem nome nem nada, mas eu já vi Sim. o cara, tipo, mano, na época assim, 2014. O sistema tinha telefone. Eu já vi os caras, quando eu entrei, o cara ligando e o cara, mano, pega, faz isso, faz aquilo, pode dar um cacete, e mesmo que é meu parente, eu falo, caramba, mano, eu já não tenho mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, né? Quando eu coloquei que a graça, ela nos formou e nos gerou, ela cria com a gente a natureza dele. Qual que é a natureza dele? É o amor. Cristo, ele é amor, Brunão. Não foi em vão que ele fez o quê? Deus, Pai, deu o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Tá entendendo? Então, pô, vamos colocar ali. O Lourenço é meu único filho. Só tenho ele. E ele fala, pai, eu tenho que ir nessa missão aí, mano. Só que a gente já sabe que é uma missão terrível. Tá entendendo? Então você pega e fala, mano, eu vou ter que ver meu filho passar por toda essa situação. Tá entendendo? Dá meu filho e tal, pro meu filho passar esse processo. Aí a graça vem e coloca esse amor dentro de você. Aí você tá num ambiente que por desobediência, você que foi. Porque, tipo assim, Deus ele não faz distinção de pecado. Pecadinho e pecadão. O cara que roubou uma bala, o cara que roubou o carro, pra Deus é o mesmo pecado. O que muda, Bruno, é a consequência. Até pra lei aqui.
o cara que eu não sou muito estudado em direito, mas quem faz direito sabe, você também. O cara que ele rouba uma bala é um 5,5. O cara que já foi a mão armada é um 5,7. Então a pena dele de um 5,5 vai ser menor pro cara de um 5,7. Vai ter mais agravante, porque vamos embora, né, nisso. Não entramos nesse caso agora. Mas assim, Brunão, é a mesma coisa pra um cara que, mano, tá lá dentro. O cara, mano, ele não pesa na balança. Tá entendendo? Ele tá tomado. Então ele, mano, ele quer mostrar serviço, ele quer crescer, ele quer dominar, ele quer cuidar. Mas, tipo assim, o que esse cara viveu lá? Eu vou julgar esse cara aqui. Será que o cara tem pai? O cara teve uma mãe, um carinho, alguma coisa? A maioria dos caras aqui, Brunão, uma experiência de vida aqui que eu vou compartilhar com você. E eu acho que nunca ninguém falou isso. A maioria dos camaradas que eu conheci, que eu pude ter o privilégio de trocar uma ideia assim, e que foi envolvido, e foi sangue nos olhos, os caras, mano, foi abusado na vida. Os caras não teve um apoio de nada. O cara se entregou mesmo, mano. O cara apanhava, era espancado, mano. O cara era espancado. O cara descontou todo o ódio dele ali, né? Entendeu, mano? E tipo assim, na vida, mano. Vou descontar na vida. Se eu tipo assim, eu já troquei ideia com o cara fala, mano, se eu morrer, morreu, mano. Não tenho ninguém mesmo. E tal, que não sei o quê, vambora. Aí o cara alcançou uns patamares e, tipo, deixou isso crescer pra cabeça e falou, mano, mas já conversei com pessoas também, tipo assim, cara, se eu pudesse, eu não tinha entrado. E o cara não consegue sair. Não consegue, mano. Porque, tipo, agora de falar, entrelaçou. Já conversei com o cara falou, mano, eu sei de tanta coisa que eu sou um arquivo, mano. Entendi. Entendeu? Então, tipo, ou igreja, ou pá, mas eu não quero me esconder, eu não quero pá, e eu vou ficar. E já era. E até então, Bruno, pra você, mano, tipo assim, claro, eu não tenho mais contato, mas muitos deles, muitos deles, quando souberam, falaram, mano, tô mal feliz, mano, os caras me chamam de benção. Ô, benção, caramba, um firmão de saber que você saiu dessa vida, e pô, ora por nós aí, mano, e tal. Entendeu, mano? E tipo assim, eu não tenho amizade com os caras, mas eu oro pela vida, eu apresento. E você Entendeu? já teve nesse meio alguém que olhou sua história como referência e se espelhou pra sair, talvez, da criminalidade ou... Já, mano. Já? Já, Brunão. O termo assim, espelho, ele é muito bom porque, igual a gente colocou aqui, eu passava com uma moto antes de ir pra um baile. Aí depois a pessoa tá vendo eu passar com a Bíblia, né? Que era difícil no começo pra gente passar, que a gente que sai da vida. Então, tipo assim, é vergonhoso. Você tá ali e depois você passa. Pra mim era vergonhoso. Cara... Mas a vergonha era o que eu fazia, na verdade. Pra mim, na verdade, era isso. Mas porque querendo ou não, muda tudo, né? Muda suas vestes, sua roupa, muda sua fala, seu jeito de sua falar. postura. E no começo, muitas pessoas, ao invés de incentivar, até zomba, né? O que eu passei muito no começo. Pra você ter ideia, as primeiras vezes que eu ia pra igreja, minha mãe crente e tal, eu saía de mochila, mano. Tá entendendo? Levava a Bíblia na mochila, mano. Passava. Tipo, pra não ficar chamando atenção. No começo, assim, eu vou falar assim, eu tive uma estratégia, mano. Porque, tipo assim, a vergonha, ela te paralisa. Tá ligado? A vergonha, ela te paralisa. Então, tipo assim, pô, mano, de semana, eu queria ler a Bíblia. Hoje a gente tem um smartphone, a gente pode levar na Bíblia. Mas lá não tinha, mano, a Bíblia, esse aplicativo. Então, tinha que levar a Bíblia física. Aí, imagina, o cara que tava no crime passar uma semana com a Bíblia. Chacota, então fica mais difícil. Tá entendendo? Então, eu tive essa estratégia, eu tive essa situação, aí eu fiz o quê? Passei, aí sempre vou ser anotado, porque minha mãe ela mora numa rua sem saída, tá ligado? E por incrível que pareça, como eu moro em comunidade, a boca de fumo é na entrada da casa da minha mãe, mano. Sim. Tipo, minha mãe mora na viela, a boca era no início. Então, tipo assim, eu passava, todo mundo conhecia o que o Murilo, que era o Vida Louca, não sei o que, não sei o que. Aí, alcançado pela graça, Deus transformou. Aí tô passando lá direto, mano. Passei no começo com vergonha. Só que depois, quando eu comecei a perder a vergonha, a entender e a graça me alcançar, porque a graça, Bruno, ela transforma a gente de dentro pra fora. Te convence. A real é essa, te convence. Depois eu vou contar uma experiência, Brunão, do constrangimento, da graça ter me tirado do ambiente, que foi surreal. Hoje eu entendo. Então, eu passava toda vez. E os caras ali. E eu não tinha coragem de falar. Olha pra você ver a diferença. Passava com a Bíblia escondida na mochila, passado algum tempo, comecei a passar ela debaixo do braço, o cara começava a olhar e falar, eu não ia ir mais, interno e tal. Vinha elogios, mas também vinha piadas. Roubou pra caramba e tal, fez, aconteceu, agora quer... Tá se escondendo. Tá se escondendo. Aí, eu conversei com um pastor amigo meu, ele falou, quando alguém falar que você tá se escondendo atrás da Bíblia,
Fala que você tá se escondendo mesmo, porque você vai se esconder aonde? A Bíblia é o seu esconderijo. E é bem verdade, Bruno. Interessante porque, o tipo assim, né? O raciocínio é lógico. Tipo assim, você tá se escondendo atrás da Bíblia. É uma pessoa que ela não tem... Meu irmão, vou me esconder aonde? Se eu não me esconder atrás da palavra. Se eu não me esconder atrás de Cristo. É o único Cristo. lugar que você estaria seguro pra se esconder, né? Exatamente. Então, tipo assim, foi passando. Só que o extraordinário de tudo, Brunão, é o algo dentro de você. Porque não é você que vai fazer nada. É a graça. É o dom. É o que você tem dentro de você que vai irradiar quem tá fora perturbado, mano. Porque às vezes você tá ali passando, o cara tá falando, caramba, o cara tá meio diferente mesmo. Acho que ele não tá. Tipo assim, igual a gente colocou, não tá se escondendo. Eu acho que ele tá de verdade, mano. E tipo assim, Brunão, se eu tava pro crime, eu tava de verdade com o crime. Se eu tava trabalhando, eu tava de verdade no trabalho. Tipo, eu já tive essa essência da verdade dentro de mim. Tipo, demorou pra florescer, pra colocar em prática. Mas veio, entendeu? Então, tipo assim, aí passei. Aí da área que eu vi, eu comecei a evangelizar os camaradas. Aí piorou a situação. Por que piorou a situação? No meio deles tinha os que acreditavam e tinha a chacota. Tá entendendo? Às vezes eu vinha com a Bíblia e vinha, lá vem o pastorzinho. Vai pregar pra nós, pastor vai falar o quê e tal. Tá entendendo? Sim. Então, tipo, foi difícil no começo. Você passar por isso. Você falar, caramba, mano, eu vou ter que enfrentar isso aqui. Os caras vão falar o quê de mim? Eu vou ter que ir pá. Pensei até em desistir, Brunão. Na hora que eu tava lá, mano, vou pregar pra esses caras aqui, não. Deixa que venham outras pessoas aqui. Não, Deus falou, não, é daí mesmo. Eu vou te usar da onde você saiu. E o interessante, depois que começou a vir na minha mente e acendeu o ideal, Bruno, foi o quê? Eu orar pela vida dos caras, tipo, dos traficantes, dos caras que era do 57. E passado um tempo, teve o resultado, mano. Tipo, positivo. Eu tava saindo pra igreja de manhã, porque a escola bíblica dominical é de domingo de manhã. E os caras tava vindo do peão à noite, mano. Tipo, virado. Sim. E o grupinho. E como eu morava com a minha mãe ali saindo do beco, então os caras, 2, 3 estavam vendo eu sair. O que os caras fez? Os caras se destacou do montinho deles, saiu e falou, ô Murilão, os caras me chamaram de Murilão, ô Murilão. Mano, como é que você conseguiu, mano? Fala pra nós, mano. Mano, eu tô preso, cara, nessa vida, eu não consigo sair, mano. Me ajuda. Aí, não é querendo pá, não? Desse jeito, tipo assim, desculpa os termos. Não é querendo pá, não, mano? Ô, faz uma oração pra nós aí, mano, agora. Você pode, mano. Desse jeito? E eu, tipo, caramba, mano, desse jeito. E o que era mais surreal com os caras, mano? Os caras com cigarro, os caras com bebida, sabe? Então eles já estavam te respeitando, né? Nesse momento. Exatamente. Aí já sua imagem já... Não, olha a experiência que eu tive, cara. Orar pelos caras no meio de uma rua, tá entendendo? E os caras acreditar, tá entendendo? No meu chamado. Mas passar a ter alguém já falando, mano, pra que você tá acreditando no cara, mano? O cara já foi da vida, tá aí de novo, já errou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá entendendo? Olha essa experiência. Aí passou um tempo, o que aconteceu? Eu fiquei firmão um tempo, Brunão. Aí tive uma recaída, mano. Porque, tipo assim, nós que veio dessa vida, é muito difícil, mano. Tá ligado? É muito difícil mesmo. A pessoa tem que ter... Não vou falar assim, ser bajulada, mano. Mas você tem que ter um cuidado especial, mano. Hoje eu entendo, porque eu vivi na pele e vivo na pele até hoje. Não é que eu quero ser bajulado, mas o cara precisa de um cuidado, mano. Entendeu? O cara precisa de umas orientação. Tipo, o cara sumiu, você tem que estar ali, mano. Ô, e tal. Entendeu? Cuidando. O verdadeiro, a parada é essa, é cuidar. Então, tipo assim, aí eu passei por todo esse processo e errei. Tive uma recaída. Aí os caras que eu orei, os caras falaram, olha lá, aonde que tá? Julgando, junto com os outros caras. Eu falei pra você recebeu a oração do cara e tal. Aí, pesou mais ainda. Contra você. Contra mim. E tipo assim, Bruno, outra coisa. E Deus também, ele te cobra. Que ele falou, tá vendo a responsabilidade que você tem? De você carregar a graça? De você ser diferente no meio dos normais? Então, tipo assim, cara, seja melhor, mano. Errou, volta de novo. Só que as primeiras vezes eu não tive força, Bruno. O que eu fiz? Comecei a beber com os caras que eu orei. Tá ligado? Bebia, os caras, não sei o que. Alguns me julgavam, outros não. Passado um tempo, comecei pra igreja de novo, me devagarinho e tal. Aí levantava e tal. E sozinho, tal. Aí, tipo, dessa foi muitas, Brunão, de idas e vindas. Caídas e levantadas. Mas de todas eu não desisti, mano.
Eu falei, mano, porque se eu ficasse, eu morria, Bruno. Ou eu ia morrer na droga, de me deitar na droga mesmo, ou me entregar na vida. Tá entendendo? Aí eu falei, não posso. O que que eu fiz? Voltei de novo. Só que, Brunão, toda a experiência que eu tive da minha vida, irmão, de ter minhas recaídas, não é porque eu me garanto aqui, eu me sinto melhor que todo mundo ou não. Mas toda a queda que eu tive, eu voltei sempre mais forte. Porque o recomeço, você nunca começa do zero. Você sabe onde você caiu. Tá entendendo? Então vai vir a mesma situação. Você, opa, aqui eu já caí. Se eu cair de novo aqui, eu tô sendo burro. Tá entendendo? Mas a prisão ela vem, o convite ela vem, aí você vai indo. Tá entendendo? Mas uma hora você consegue. E você tem que tentar. Errou, e eu sempre fui assim. Então, eles sempre acompanharam. Tá entendendo? Chegou um certo determinado tempo que eu passando de novo na rua, aí foi um negócio mais intenso. Porque eu tentei várias vezes. Aí teve o grupinho do que, mano, nem acredito mais. Esse cara aí pra mim, eu nem pá. Então, tipo, o nem pá deles era o quê? Não adianta, ele vai cair de novo e tal. Aí vem a torcida que eu falei do começo. E aí? Mano, pra você ter ideia, Brunão, já teve até a aposta dos caras de quanto tempo eu ia ficar na igreja, mano. Os caras vão apostar quanto tempo que ele vai ficar na igreja? Eu aposto X com você e tal. Os caras já apostou 1.000 a 500, mano. Um deu 3 meses, o outro 4. E como que eu soube disso? Que passou a aposta do cara, ninguém ganhou, eles teve que me chamar, mano. E é o mesmo, que tipo assim, os mesmos que me acusaram e falaram assim, mano, eu tenho que trocar uma ideia com você. Porque quando eu tava vindo da igreja, eles estavam com um copo, Bruno, maior do que esse. E eu tava vindo com a Bíblia, aí eu olhei e tipo assim, é o espinho na carne, mano, Deus sempre vai deixar. Aí eu falei, nossa, mano, esses caras de novo. Toda vez que eu vinha os caras, eu queria atravessar a rua, mano. Porque eram os caras que, tipo, ia na ferida mesmo e, tá ligado? E eu falei, nossa, mano, olha os fulano ali. E tipo assim, eu falei, vou ir, mano. Peguei minha Bíblia e tô indo. Aí eles tá vindo, com o copão na mão. Olha a experiência que eu tive, com o copão na mão e tal. Na frente de uma galera, tinha umas meninas, tá ligado? Porque, tipo assim, a igreja eu tinha que passar perto de uma adega, que essa adega eu frequentava, tá ligado? Perto de uma pracinha. Mano, eles olharam pra mim assim, Bruno. E aí, pastorzinho? Como é que é? Ó, nós tá aqui na vida e tal, ó. Aí ele apontou o copo. E, tipo, pegou e falou assim, ó. Nós pode beber, você não. Aí eu olhei pra ele, já tava, tipo assim, já de várias idas e vindas, várias experiências, já tava estruturado ali, já tinha uma raiz, tá entendendo? Olhei pra ele, mano, e eu tinha acabado de vir num culto, mano, top, cheio de Deus, Brunão. Aí eu falei, e aí, Senhor? O Senhor falou, não, eu tô contigo. Aí o Senhor me deu uma sabedoria ali na hora, mano. Porque, tipo assim, a gente tem que ter sabedoria na hora. Aí eu olhei pra ele, eu falei, como é que é, fulano? Ele falou, mano, eu tô aqui, ó, eu tô bebendo. Você não pode beber mais. Eu falei, quem disse pra você que eu não posso beber mais? E você tá na igreja, mano, quem é da igreja não pode beber. Eu falei, aí que você tá enganado. Eu posso beber. E eu, então faz o seguinte, segura minha Bíblia aqui e me dá esse copo. Aí o que tava com ele já olhou o olho e regalou, não, peraí, nós tá brincando. Eu falei, não, me dá o copo aqui, pô, segura aí. Aí, mano, parou a adega, mano. Todo mundo, tipo, bicho, eu tava de terno, mano, de Bíblia, peguei o copo de uísque na mão. Imagina o escândalo, tipo, sim. Mas era já o próprio Deus me dando uma experiência ali. Peguei o copo na mão, olhei e comecei a trazer, Brunão, senti da minha boca. Mas eu não bebi. Aí eu olhei pra ele, eu falei, tá na minha mão. Eu posso beber, tá aqui. Mas tem uma diferença, eu não quero mais. Tem a diferença de eu querer beber e eu não poder. A minha boca tá costurada? Eu falei pra ele, não. Ele falou, então, eu posso beber, mas é que eu não quero. E a graça me alcançou e eu tô livre, eu me sinto livre, cara, pra não beber mais. Tá entendendo? Aí ele já, mano, já travou ele. Ele já, tipo, tá entendendo? Ficou sem resposta. E eu falei assim, eu posso fazer uma oração por vocês aqui, mano? Ele pode. E eu falei, antes de ir embora, eu vou dizer mais alguma coisa. Ó, vocês estão bebendo aqui. Estão bebendo uísque. Estão fazendo, vocês não vão ficar só nesse copo, né? Que eu já fui dessa vida. Amanhã é domingo. Amanhã eu vou acordar. Eu não vou ter dor de cabeça. Eu não vou estar com mal-estar. Eu não vou estar com arrependimento de ter gastado meu dinheiro. E eu vou estar bem, eu vou estar indo pra igreja. Já vocês vai ser diferente. Vocês vão estar com dor de cabeça.
vocês vão ver a comida de vocês não vão conseguir comer legal porque vocês beberam a noite toda. E possivelmente vai vir um arrependimento e um vazio. Que esse vazio só Deus pode preencher. Aí um deles falou assim, caramba, mano, você quebrou nós no meio, mano. É como até tem um emoji hoje do diabinho, né? Aí você me quebra. Aí foi o que eles falaram, mano, aí você me quebrou, mano. Aí eu falei, mano, posso orar pela vida de vocês? Ele falou, mano, e não só orar, mano. Pegou o copo, virou o copo, Brunão, ora aí. Orei pela vida de um deles, ele falou, mano, eu vou embora, mano. Vou embora com você, que ele morava perto da minha rua. Foi embora comigo. Foi uma dessas experiências que eu tive. De um camarada tá, tipo, te olhando. E tipo, mano, eu vou na igreja com você. Tá ligado? Com conselhos. Eu consegui, pela graça de Deus, aconselhar jovens, mano. Os caras saíram da biqueira hoje em dia. Trampando. Tá construindo família. Eu tô... Tipo assim... Os caras bebem. Os caras vivem a vida deles na narguilha e tal. Mas não tá mais envolvido. Tá entendendo? Pra mim, já é uma grande vitória, mano. De ver. Porque minha luta, ô Brunão, não é contra os caras. Não é contra sistema material. E sim espiritual, que predomina sobre a vida dos caras. Porque o que eu sinto, eu quero que eles sentem. Porque, Brunão, eu só não caí no crack. Mas já baforei lança. Já fumei, já cheirei, já toquei fogo no planeta, cara. Sim, né? Mano, a presença de Deus, você sentir o Espírito Santo, você ser batizado. Mano, é coisa surreal, cara. Não tem brisa, não tem dopamina melhor do que você. E outra, você tá em paz, você não colocou substância nenhuma em você. É o próprio Deus, tipo, te dando uma alegria. E é uma sensação que eu não posso te explicar, Bruno. Não tem estudo. Sim. De eu te falar, Bruno, a sensação é essa. Não tem. Não tem como eu te falar. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero buscar é isso. Então, a minha luta, Brunão, é tipo o quê? Em questão desse projeto, de tudo, é fazer que... Usar essa ferramenta que hoje em dia é o podcast, é a internet que a gente tem, e fazer acontecer. Fazer esse vídeo chegar... Não, tipo assim, em questão de... vou ficar famoso. Porque a minha maior guerra com Cristo foi isso. Tipo, porque eu sei o que vai repercutir. Tá entendendo? Eu sei o que eu tenho que falar aqui. Entendeu? O que pode, o que não pode, né? O que pode, o que não pode. Porque eu vou falar pra você, isso aqui já é um crescimento. Tá ligado? Hoje mesmo já, mano, ó, pra você ter ideia, que o mundo espiritual com o carnal, ele anda tão junto, que toda vez que vai acontecer alguma coisa na minha vida, não só o emocional, mas o espiritual, eu fico conturbado, cara. Em espírito. Em guerra. Pra você ter ideia, eu fui parar no hospital hoje, mano. E por causa do projeto. Não só a emoção, porque tipo assim, caramba, eu nunca passei desse projeto, mas envolve o quê? A minha vida. Entendeu? A minha dedicação. As pessoas que eu vou trazer aqui, as referências, o projeto que vai ser iniciado, tá entendendo? O que vai ser colocado, as propostas, o crescimento. Porque tipo assim, eu orei. Falei, Senhor, se for seu, vai crescer. Se não for, eu sei que não vai adiante. Então é bem isso, Brunão. Entendeu? É isso, a ideia é essa. Teve jovens que estão sendo alcançados, vão ser alcançados mais ainda. Entendeu? E é isso, cara. De verdade. Eu queria que você, pra gente, daqui a pouco a gente tá caminhando aí pro final, Sim. Mas eu queria fazer algumas perguntas, queria que você explicasse exatamente o que é a graça, na sua perspectiva. Como funciona, como a pessoa é alcançada pela Sim. graça. Eu deixei até marcado aqui, Bruno, pra você ver que é uma das perguntas que não podia, né, faltar. Eu coloquei aqui. A graça é um favor imerecido. Até que se você puxar no Google também você vai achar. É o favor imerecido de Deus, um dom gratuito de amor, misericórdia e poder, que salva, perdoa, capacita a humanidade. Aí tem uma descrição. Revelado plenamente em Jesus Cristo, para redimir o homem do pecado e conceder a vida eterna, sendo um auxílio divino que sustenta a vida cristã e transforma o caráter. Igual a gente falou de caráter aqui, ele transforma o caráter. Não uma licença para pecar, mas um chamado à santidade. Entendeu? A graça veio não por ser tipo, mano, a graça veio. Tipo a era do resgate. Igual quando eu tava na vida errada, a era do resgate. A gente vai resgatar o cara errou, a gente resgata. Entendeu? A gente não cobra. Mas Cristo, ele não deu o potencial da graça pra gente ir lá pecar toda hora e me perdoa. Não.
Ele veio para mudar o caráter, te dar força, poder, porque o poder da graça é esse, Bruno. Porque a graça que a gente tá falando não é a graça de engraçadinho, porque tem esse. A graça de ser engraçado e tal, e vamos embora. Não, não é isso. A graça que foi alcançada por Jesus Cristo. A graça aí, ela tá meio que associada ao perdão. Exatamente. Né? Aquele perdão não merecido. Então é tipo assim, eu estou te perdoando mesmo sem você merecer. Exatamente. Foi que colocou aqui, ó, imerecido. Tá entendendo? Porque tem, se você deixa eu situar aqui, eu coloco, igual Noé. Já ouviu falar de Noé na Bíblia? Sim. A Bíblia mesmo fala aqui que o Senhor, ele queria acabar com a humanidade. Ele se arrependeu. Só que ele olha lá de cima e ele vê graça em Noé. Mas não era porque Noé era engraçado. Porque ele era um camarada íntegro. Ele respeitava os princípios. Entendeu? E Deus viu graça nele. Falou, caramba, eu vou investir nesse cara. Eu vou chamar ele para um projeto. Eu posso dar continuidade a partir dele. Exatamente. E pra você ver, cara, o camarada, ele era agricultor, não entendia nada de marcenaria. O cara construiu uma arca e colocando aqui a arca, direcionamento por Deus. O cara usou betume, tudo natural. Hoje não tinha, o cara não tem a tecnologia que tem hoje. Aí você vê que a gente coloca uma colocação do Titanic. Titanic tinha comandante, tinha aquele... Não é volante que a gente fala, é... Leme? O leme, né? Bateu numa rocha de gelo, afundou, foi o desastre, a catástrofe, né? Catástrofe. Então, o que acontece, cara? Ficou falada a arca de Noé, não. Que Deus deu direcionamento. Não tinha leme, foi Deus que direcionou, só mandou água e foi embora. A água guiava. A água guiava, Brunão. Então, tipo, isso, a graça é isso. E só pra não ficar aqui, Brunão, nas minhas palavras... E aí, aproveitar a referência, né? Sim. Se você for trazer pro lado bíblico, espiritual, e você fala assim, e a água guiava. E a água era Deus, né? Porque Deus, ele é... Você tá entendendo? Ele falando da Bíblia, ele é a água, né? Ele é a água. Pra você ver que é tão legal. Tem várias Bruno. simbologias, Sim. né? Você pode tirar até pela passagem. É bom ver que você tem um entendimento assim, Bruno. Porque a passagem da mulher é do poço. Que Jesus, ele vai buscar água, né? A mulher samaritana? Isso, exatamente. A mulher samaritana, ela tem sede. E ele fala o quê? Se tu soubesse que a gente perde água... Né? Você me pediria água, né? Alguma coisa assim, né? Tipo não assim, sei, alguma coisa é que assim, agora fugiu a primeira vez a gente fica tão emocionado, Bruno, no podcast. Mas é mais ou menos assim, porque ele pega e fala que se ele der de beber, né? Nunca mais ela vai ter sede, né? Ela tem sede, né? Tornará a ter sede. Então, a graça, ela é isso, Brunão. Eu coloquei aqui, e só vou deixar o versículo que está na carta de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, que eu coloquei aqui, ó. A graça, ela é o favor imerecido de Deus, um dom gratuito do amor. Brunão, isso aqui é chave, cara. Romanos, capítulo 8, versículo 37, vai dizer assim, ó. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tipo assim, cara, a graça é isso, é o amor. E Paulo deixou descrito aqui, nada, Brunão, vai nos separar do amor. Cara, você pode trair Jesus, você pode beber, você pode fazer acontecer. Ele vai estar sempre ali de braços abertos para te amar e te falar assim, você errou. Eu tô aqui, eu te amo, mas tem as consequências, tu vai ter que assumir as consequências, mas eu tô contigo. Tu não tá sozinho. Eu morri naquela cruz para pegar todo esse fardo seu. Porque, Bruno, a gente não tem noção do que foi aquela parada na cruz, Bruno. Não tem. De ele ter carregado tudo. Quando a gente fala tudo, pô, a gente tá falando de um Deus, Bruno. O cara deixou a majestade dele, mano. De estar sentado tranquilão. O cara tava no trono, mano. Deus tava no trono. O Jesus ali. Falou, vai lá, filho. Pra amar eu, você
o Vitão que tá ali, a minha namorada que tá ali, a família. Cara, o Cracudo, todos. Ele não faz exceção de pessoa. Que até então, ele pode ser qualquer um, Bruno. Mas que esteja disposto, com o coração aberto, pra entrar. Pra deixar ele entrar. Então qualquer um pode receber essa graça. Brunão, qualquer um, Brunão. Tá no disposto. Fala, Murilão, eu quero essa graça. Porque na verdade, Bruno, a gente fala que nós quer ele, mas ele que nos escolheu. Porque a Bíblia fala, não foi vós que me escolheste, e sim eu que escolhi a vós. Porque tudo é um propósito. Você tá entendendo, Brunão? Sim. Esse é o propósito, a graça é isso. E vambora, Bruno, vambora. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui para finalizar, que eu já vou emendar aqui qual é o intuito principal do seu projeto, né? Do podcast. E sobre parceiros, até você falou que ainda não tinha nenhum parceiro que financiasse, né, para você, mas como que tá o andamento disso? Brunão, assim, na verdade... A finalidade e a questão do patrocínio, sim, né? Esse projeto, na verdade, ele tá saindo do meu bolso. No começo, porque eu tô confiando num projeto de Deus, e quando é projeto de Deus, ele manda recurso, né? Se é dele, porque a gente tem que obedecer. Na verdade é essa. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Posso ficar aqui um ano, posso ficar aqui meses, dias, ou quem sabe anos, e crescer esse projeto, né? Como a gente veio conversando. Vai depender, claro, de mim, e não só de mim, da graça, que tá confiando isso em mim. Então, tipo assim, claro, eu vou precisar de apoiadores, pessoas que acreditam, tanto no meu ministério e nesse projeto. Tá entendendo? Sim. Então, no começo, a gente tá zero apoiadores, patrocinadores, como eu coloquei, eu tô colocando do meu. Cara e coragem. Cara e coragem e crendo na fé mesmo. Não, fé mesmo, Brunão. Fé que Deus vai mandar, mano, ei, vou te ajudar nesse projeto aí. Eu acredito no poder da internet. Sim. E em pessoas que estão nos assistindo, conhecem a minha história, e às vezes anônimos, que vai aparecer, porque Deus faz isso, manda anônimos. Mano, vou ajudar você lá. Tá entendendo? Eu creio assim, Brunão. E a proposta, Brunão, é assim, tanto em pessoas é trazer pessoas que é de berço, mas tem... Porque até quem é de berço, Brunão, tem testemunhos, entendeu? O cara viveu uma cura, o cara viveu, sei lá, um transtorno, alguma coisa, uma depressão, ansiedade, mas tá na igreja. Ou o cara que, saiu do pagode, o cara que saiu do funk... O cara que, sei lá, tem uma história de vida top. Histórias são infinitas, né? Porque cada pessoa tem... Você vê, você contou, talvez você contou muita coisa, mas não deve ser uma fração de tudo que você já viveu, né? Do que eu já vivi, né? Exatamente. Tipo, se fosse pra você literalmente contar, você passaria dias falando de várias experiências. Exatamente, né? Bruno. E é bem isso. Então, tipo assim, a ideia que eu tive naquela madrugada foi pegar o papel e a caneta, né? E falar assim, cara, mas... Qual que é o alvo? Né? Vai começar assim, porque o Senhor falou pra mim que não vai parar só nisso. Ele vai direcionar, né? Porque, tipo assim, o ambiente a gente tá lá, que é o cristão, né? E vai vindo os projetos novos debaixo do direcionamento dele. Né? Eu vou começar com essa história, começou com esse nome, e vai vir entrevista, e, tipo, a gente tem congressos na igreja, que você vai pegar alguém que aceitou Jesus ali agora, ou um pastor e tal, porque a ideia é essa, trazer um pastor renomado, trazer a gente vai criar várias situações e eu peço, Brunão, as pessoas nos ajudem, né? Não sei se eu posso olhar para alguma câmera aqui e para aquela ali, o pessoal aí, né, que tá aí, que vai nos acompanhar, segue a gente lá, nos ajuda, né, a divulgar esse trabalho. Você também que tem aí um testemunho, que quer participar, né? Que quer participar, Murilo, eu tenho um testemunho e tal, entre em contato com a gente, depois a gente vai deixar Instagram, a gente vai deixar o contato. Eu também quero ser um patrocinador. Tudo isso aí, entre em contato com a gente, entendeu? Se vir aqui com a gente conversar, você vai ter o privilégio, você não vai pagar nada, entendeu? Porque... Primeiro que já foi pago na Cruz do Calvário, só de você estar vivo já tá bom. Então a gente conta com o apoio de vocês, a ajuda. E é isso, Bruno. Obrigado, pessoal aí. Tamo junto. Murilão, pra finalizar aqui, eu ia fazer uma pergunta se você já tinha pensado em desistir do projeto, mas eu vou um pouquinho além. Qual é a diferença do Murilo de hoje, após todas essas recaídas, para aquele Murilo que estava no período onde
haviam as recaídas. Hoje, como você se sente? Você se sente mais preparado, uma pessoa mais forte? Você ainda se vê vulnerável de alguma forma? Como você se enxerga? Brunão, assim, você usou um termo muito bom. Eu me sinto muito, muito vulnerável. Porque, tipo assim, preparado a gente nunca vai estar. Porque todo dia a gente aprende alguma coisa. E assim, igual eu falei pra você, a gente tem que estar firme, né? Cercado de pessoas boas, positividade, a mente boa, né? Fugir dos ambientes hostis, né? E assim, cara, de verdade mesmo, só tem uma forma de vencer. Se dedicando, orando e fugindo, né? Fugindo, porque eu me sinto 100%, Brunão, dependente de Deus, 100%. Eu posso errar amanhã, como eu errei várias vezes, né? E eu me sinto muito fraco, Brunão, muito pequeno, muito necessitado, entendeu? De Cristo, da ajuda dele, porque a minha oração é: Senhor, se for pra mim fazer isso aí e o tombo lá na frente for pior, nem deixa que eu vou, né? Então, se ele tá confiando, porque como você colocou, a vontade de desistir, Bruno, de ligar pra você e falar: Bruno, me desculpe, mas eu não quero dar continuidade e tal, quero parar, foi grande. Até o final do ano eu passei situações que depois, né, futuramente, vou trazer aí, que eu falei: cara, é o fim. E Deus falou: quem disse que é o fim? Confia em você, tu vai dar continuidade, tu não vai parar nada e vamos embora. Então é bem isso, Brunão. É bem isso, entendeu? Ô Murilão, eu vou deixar um conselho aqui pra você, longe de mim querer ser alguém que, não sei, que tá acima, né, de alguma perspectiva ou que tem muita coisa a ensinar, mas eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, uma experiência pessoal minha. Claro. E talvez sirva para você de alguma forma que agregue, né, de forma positiva. Todo mundo tem história feliz e todo mundo tem história triste. Então a gente, não tô diminuindo a sua e nem colocando a minha como pior ou de qualquer outra pessoa. Eu quero dizer que a maioria das pessoas que, se a gente sentar com elas também vão contar muitas histórias tristes se a gente cavar, né? Exatamente. E às vezes a gente pode até usar isso como referência para, como você disse, que você estava conversando com alguém hoje, né? Que você ficou até pensando: nossa, a minha, não sei, a minha vida nem foi tão, não sei se a da pessoa era uma história muito triste, enfim. Mas eu já passei por momentos em que eu questionei assim, eu falei: caramba, não é possível que eu tô vivo pra isso. Sim. Mas no meu caso era de questionar até por que eu tava vivo. Aquela coisa assim, pra quê? Qual é o motivo que eu nasci? Porque a gente não pode ter nascido só pra nascer. Não pode... Exatamente, Bruno. Nasci só pra nascer. Tem que ter um propósito. Sim. Cada pessoa crê no que quiser. Mas eu acredito que a gente tem um propósito. Eu encontrei a minha resposta que o propósito, o meu, é servir o próximo. Sim. Então tudo que eu fizer que agregue valor na vida do meu próximo, isso pra mim é um propósito. Sim. E por muitos momentos eu me questionei mesmo a ponto de olhar assim e falar assim: cara, nossa, por Deus, eu passei por uma situação que eu tinha um carro e eu tava devendo o carro. Eu comprei um carro, depois de 3 meses o carro quebrou câmbio. Nossa. O preço do câmbio ficou 12 mil reais pra consertar. Aí eu tive que ficar devendo cartão de crédito. O cartão que a dívida era tipo 8 mil virou 50. Aí, cara, mas virou uma bola de neve. E eu olhava assim, aí entrou uma crise existencial com mistura de questionamento, sabe? Sim. E chegou um momento que minha vontade todos os dias era pensar assim: como que eu posso morrer sem sentir dor? Porque eu era covarde pra querer morrer com dor. Tô entendendo. Sabe aquela vez assim: pô, eu quero morrer, mas se eu fizer alguma coisa aí eu continuar vivo e ferrado. E lascar tudo, sim. Aí eu pensava assim: pô, se eu tentar morrer de uma forma e ficar... Ô, Brunão, desculpa aí, mas em questão em você fala, tipo, tirar sua vida, no caso, se passou na sua mente. Não, eu não tinha vontade de me... assim, ó, eu nunca tive desejo suicida. Sim. Nunca tive desejo suicida. Só que eu passei por um período que eu não queria estar vivo.
Não era aquele desejo de me matar, mas eu pensava assim, pô, eu não tenho motivo pra viver. Então Quem qual nunca, seria... né? Quem nunca? Qual seria a forma de eu não existir sem ter que me matar? Sim, Sabe aquela sim, coisa assim? sim. Não sei. É óbvio que qualquer coisa que eu fizesse seria Exatamente. o tirar a própria vida. Mas não era da forma que eu queria que acontecesse. Eu só não gostaria de existir da forma que eu existisse naquele momento. Só que aí, cara, passou alguns meses e eu descobri que eu ia ser pai. Caramba. E assim, eu tive vários problemas familiares também. Pô, se eu contasse minha história também ia ser muito longa. Mas eu digo assim, ó. Todos aqueles questionamentos que eu tinha, toda a falta de desejo de viver frente a todos os problemas que existiam, cara, desapareceram com o nascimento da minha filha. Caramba. Porque minha filha virou o meu norte. Porque da mesma forma que você passou pelos problemas que passou, eu enxerguei que os problemas que eu tinha, ele tinha que ficar pra trás. Sim. E eu não podia fazer com que a minha filha se tornasse o meu eu de amanhã. Sim. Entendeu? O eu que eu fui repassar pra minha filha. Então, nunca mais eu tive esse desejo. O que eu falo assim pra você, eu acho que toda vez quando você se sentir vulnerável ou de uma forma que você fala, pô, não tô com aquela força, mas você sempre pensar no seu filho. Porque é o seu filho que vai poder olhar pra você amanhã e ver a figura que você via no seu pai, ou ele vê a figura que você reconstruiu e fala, não, eu não sou igual ao meu pai, eu sou o Murilo que mudou, que transcendeu, que reconstruiu uma nova história. E, cara, isso daí não tem preço. Porque a hora que você tiver velho, assim, não sei, olhando pro seu filho com a vida construída também, você vai olhar e falar, eu fiz parte de tudo isso, eu deixei esse legado e tal. Eu acho que isso vale todo o esforço que você puder. Sim, Bruno. Sabe? Sim. Obrigadão, Bruno, pelo conselho, é verdade. E assim, vai ser bastante útil, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas, igual eu falo, essa vida que a gente leva, Bruno, não é fácil, cara. Não é fácil mesmo. Porque às vezes a gente tá esperando também recursos. Pra você ver, você já me deu um leque na vida que, tipo, eu já não tava enxergando. Caramba, é mesmo, meu filho, pô. Entendeu? Porque há momentos que vai vir difícil pra caramba na vida. Então, eu acredito, eu agradeço você pela experiência de vida. Creio que a gente vai ter bastante experiência também, Bruno. Não vai ficar só aqui, que a gente vai retornar essa mesa. E é isso, meu amigo. Obrigadão mesmo pelo conselho. Conta comigo nessa trajetória aí. Tamo junto. É isso. Tá bom? Murilão, prazer. Cara, prazer é meu. Obrigadão, Bruno. Pessoal, eu gostaria que vocês aproveitassem, já que assistiram esse vídeo até aqui, clicassem aí no botão de curtir, se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se possível, compartilhem esse vídeo também e os próximos que virão para dar essa força pro Murilo, ajudar o crescimento desse canal e que daqui saiam ótimos frutos. É isso, pessoal. Esse foi o Murilão, que veio para contar essa história e daqui para frente vai conduzir esse podcast aqui com vocês. Conto com vocês, hein? Tamo junto. Orem aí, principalmente a oração. E quem sabe você pode estar aqui sendo entrevistado. E é isso. Compartilhem, igual falou, nos ajude. E lembre, isso aqui é para o reino, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração de vocês. E 1 milhão de glória pela vida de cada um de vocês, amém? Deus abençoe, Brunão. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Vitão, Deus abençoe. Obrigado aí pela produção. Você é top. Fica com Deus, certo? Amém. Tamo junto.